Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, 27/11/2022, aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, e nesta manhã quero dar continuidade relacionado à questão do livro de Abacuque, aonde eu estou falando sobre Abacuque no dia a dia, abraçando o entendimento. Esse é o assunto que eu estou trazendo. Eu falei sobre a introdução no domingo passado, hoje já está fazendo 8 dias, e aí hoje eu vou falar sobre a primeira questão do profeta a Deus. A primeira questão que o profeta colocou diante de Deus. Sabemos que o livro de Abacuque, se você pegar o livro de Abacuque e você estudar um pouco, você vai ver que o livro de Abacuque tem tudo a ver com os dias atuais, tem tudo a ver com o que está acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo aqui, principalmente aqui no Brasil. Então o livro do profeta Abacuque, ele é dividido em quatro episódios. O primeiro episódio é a questão do pecado de Israel, que é a primeira questão do profeta, que ele questiona Deus relacionado ao pecado de Israel. E aí vem a primeira resposta, que é a invasão de Babilônia. Aí vem a segunda questão, que é o pecado de Babilônia. Aí vem a terceira, que é a questão da resposta da destruição de Babilônia. E por último vem a oração e louvor ao Senhor. Então nós vemos aqui que nesses 3 capítulos do livro de Abacuque, para nós entendermos melhor, ele se divide. A primeira questão, o pecado de Israel. Aí vem a primeira resposta, que é a invasão de Babilônia. Aí vem a segunda questão, que é o pecado de Babilônia. Aí vem a segunda resposta, que é a destruição da Babilônia. Aí vem a oração e louvor ao Senhor, que é a oração de Abacuque. Então, hoje eu vou falar sobre a primeira questão, que é voltada ao pecado de Israel e o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Aqui no primeiro capítulo do livro de Abacuque, você pega aí a sua Bíblia e vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 4, que está se tratando da questão, do questionamento do profeta com Deus. Então vemos aí. Oráculo revelado ao profeta Abacuque. Nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que traga alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, discórdia, e o litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça pervertida.
Então, aqui dentro desse questionamento do profeta, a Deus ele questiona, voltado à questão do pecado de Israel, aonde está acontecendo muita injustiça, muitas barbaridades, coisas horríveis em todos os segmentos da sociedade. Estava tudo o inverso. E o profeta Abacuque, ali orando a Deus, rasgando a sua alma diante de Deus, pedindo uma resposta de Deus, por que o povo de Israel estava passando diante daquela situação abrasadora, arrasadora, humilhante, pervertida, aonde o ímpio estava tendo vitória, aonde os babilônios estavam prevalecendo na sua prosperidade, povos cruel, o povo babilônio era uma das nações mais perversas que você possa imaginar na face da terra, no contexto daquela época. E o profeta Abacuque, homem que tinha intimidade com Deus, começou a questionar Deus, como nós vemos aqui, o capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, que o versículo 4 é o versículo chave, que fala assim: por este motivo a lei e o direito se enfraquecem, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam e estoquem o justo, e assim a justiça é pervertida. Então, olha a situação que naquela época estava acontecendo dentro do contexto de Israel. Mas tudo isso estava acontecendo justamente por causa do pecado de Israel. Israel sempre pecou diante de Deus. Quando esquecia de Deus, começava a pecar, começava a prevaricar diante do Senhor, começava a adorar outros deuses, começava a ter aliança com as nações pagãs. E aí Deus ele vinha com seu castigo, usando as nações ímpias para massacrar e para humilhar o povo de Israel. Mas o profeta, como era o representante naquela época, era o representante daquela nação, é quem sofria mais, porque a nação sofria, o profeta era o intermediário entre Deus e aquela nação, o profeta ia para o pó, ia se humilhar, ia buscar a resposta de Deus, e muitas vezes Deus não respondia no imediato, não respondia no imediato, como aqui acontece aqui o texto, Abacuque buscando uma resposta de Deus, mas Deus em silêncio, Deus não respondia, Deus não falava nada, absolutamente nada, em silêncio, somente colocando o profeta diante de tanta adversidade, diante de tanta iniquidade, para que o profeta pudesse visualizar aquela questão que estava acontecendo diante daquela nação. Como aqui fala, oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Deus, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvido? Então, o profeta Abacuque estava questionando a questão de tanta iniquidade, de tanta coisa injusta, e ele orando, pedindo ao Senhor uma resposta, e Deus em silêncio. Aí ele fala: até quando protestarei diante de ti violência sem que traga alguma salvação? Por que me fazem contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, discórdia e litígio. E é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem.
e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem o justo, e assim a justiça é pervertida. Então, olha a situação que estava acontecendo dentro do contexto de Israel naquela época, não sei quantos mil anos atrás, fazendo com que aquele homem de Deus entrasse diante daquela situação tão apavorante, tão humilhante e sem obter resposta no imediato de Deus. Mas o profeta não desistiu, continuou a clamar, continuou a buscar, continuou a orar para que Deus pudesse trazer a resposta diante daquela situação toda. Que nas próximas reflexões eu vou falar sobre essa resposta que Deus respondeu ao profeta Abacuque. Então, Abacuque no dia a dia, abraçando o entendimento, é muito ótimo e excelente para nós entender que se nós pegarmos o livro de Abacuque e aplicar ele no dia a dia e abraçar o entendimento do que Deus estava falando para o profeta Abacuque naquela época e trazer para os dias de hoje, nós vemos que o nosso Brasil está passando pela mesma situação, a mesma situação. Nós estamos vendo aí diante de nós, diante da nação, diante de cada um individualmente, o que está acontecendo no nosso Brasil. É tanta injustiça, é tanta iniquidade, é tanto pecado, é tanta coisa que só Jesus na causa. E nós vemos que, se nós for trazer uma compreensão desse contexto aqui do profeta Abacuque no dia de hoje, a nação brasileira ela está em pecado, ela está debaixo de iniquidade por causa das suas má escolhas, por causa das suas atitudes, por causa dos seus caminhos que não é caminho justo. Nós vemos aí que a nossa nação, pelos estudos, pelas pesquisas, está dividida. 50% pessoas que estão seguindo a injustiça e 50% estão se esforçando para ser justo. Mas nós vemos que a nossa história brasileira, ela já foi forjada diante de mentira, diante de situações que a gente vê que parece, meu Deus, parece que mais de 500 anos que nós temos de existência do Brasil, ele já foi descoberto debaixo de fracatura, debaixo de mentira. Porque, segundo a história, existem duas visões paralelas sobre isso, que quem descobriu o Brasil não foi o Pedro Aves, né? Aves Cabral, mas foi os índios que descobriu. Mas o Pedro Aves chegou e aí, penso eu, que disse, só chega para lá, índios, porque vocês são primitivos, vocês não entendem nada disso. Então você vê que o negócio errado já começou aí. Alguém descobre e o outro vai tomar posse. E nós vemos que a história é que quantos não roubaram no nosso Brasil, quantas injustiças não foi forjada nesses 500 anos. E aí nós vemos aí os presidentes que foi formado dentro da nossa nação brasileira, os que trabalharam justo e os que trabalharam injusto. E vemos a guerra hoje, já nesse novo presidente que nós estamos vivendo agora, o nosso presidente Bolsonaro, e o outro que ganhou. E você está vendo a guerra aí, essa guerra tremenda, aonde as coisas que são justas está sendo pervertida tudo para o lado injusto. O que é verdadeiro, aqueles que estão no poder estão pervertendo como seja mentira. E as mentiras estão trazendo como seja verdade. Então, os valores invertidos. Aí a nação brasileira olha para essa situação e fica sem entender. Por quê? Porque a lei, os grandes que poderiam agir à altura do que a nação está pedindo, está clamando, não estão respondendo. Não estão. O povo está clamando as injustiças maiores
diz que é as Forças Armadas, que é um poder maior, né? Vão para frente dos quartéis, clamar, buscar socorro sobre o que está acontecendo. Mas se você for contextualizar isso para dentro de um campo espiritual, o povo está clamando errado. A nação brasileira está indo nos locais errados para buscar solução sobre o nosso Brasil. Isso contextualizando dentro de um contexto espiritual. Agora, é claro, dentro de um contexto de justiça humana, estão no local certo, no local correto. Só que nós vemos que essa guerra, ela é mais espiritual do que física, se a gente for entender pelo livro de Abacuque. Eu quero que você compreenda a minha reflexão nessa manhã. Se você pegar o livro de Abacuque, estudar por ele, nós aqui que somos brasileiros, e contextualizar para os dias de hoje, nós vemos que está acontecendo justamente isso. E aí qual é a solução? Abacuque pode representar a igreja. Vamos colocar aqui que Abacuque representa a igreja brasileira. O que tem que fazer a igreja brasileira? Clamar, porque diz a Bíblia que a igreja, o papel da igreja é orar pelas nossas autoridades, é orar pelos nossos governantes, é orar pelas nossas nações, para que Deus possa ouvir do alto e trazer a solução. Mas muitos são tão ignorantes relacionados a isso, que diz que profeticamente tudo isso já está, é como se os fins do tempo. Até alguns que são grandes em entendimento escatológico, voltado às profecias, que já cria até algum vínculo voltado à questão do anticristo. Eu não consigo ver isso ainda não consigo ver. Eu creio que Deus tem um melhor ainda para o nosso Brasil. Eu creio que Deus tem grandes prosperidades para o nosso Brasil. Não é porque nós estamos vivendo as aflições que a Bíblia fala que no caminhar da nossa vida as profecias vão se cumprindo e nada de bom vai aparecer diante de nós. Eu não consigo ver isso. Deus sempre tem o melhor para nós, porque até o próprio Jesus fala: no mundo nós vamos ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci toda a situação do mundo, e vocês não são diferentes, vocês podem vencer também. Esse é o recado de Jesus para a igreja. Ele estava falando para os discípulos, mas os discípulos também representam a igreja hoje. Nós representamos. Então, o que temos que fazer é se levantar. A igreja brasileira precisa se levantar e orar. Porque lá, até no próprio lá no livro de Crônicas, eu não sei qual é o lugar lá, que é Primeiras Crônicas 7,14 ou Segundas Crônicas 7,14, por ali, fala que diz que se o povo se voltar para o Senhor e clamar e se arrepender dos seus pecados, Deus ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a terra. Então, Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Aí isso trazendo um contexto global, dentro de um contexto global, dentro de um contexto mundial, todas as nações estão de olho no Brasil. Todas as nações ímpias que são injustas estão de olho no Brasil. Por que assim? Porque o Brasil, no meu ponto de vista aqui, no meu pouco entendimento, o Brasil é o coração do planeta Terra. Por isso que o mundo inteiro, creio que aqueles que têm uma tecnologia avançada, que tem muitas coisas avançadas, já mapearam todo o Brasil e já sabem cada item que o Brasil tem em questão de prosperidade. Então eles já perceberam que o Brasil é o coração do mundo.
O Brasil é o coração da terra, é o centro da terra, o Brasil. Então eles sabem que o coração é quem bombardeia o sangue, é quem dá vida a toda o corpo. O corpo representa toda a terra, todas as nações. Então, isso eu estou trazendo, isso não contextualizando a terra de Israel, mas estou fazendo um paralelo entre o mundo inteiro. O Brasil seja o coração, apesar que Israel é uma terra diferenciada, é uma terra prometida, é uma terra que também é próspera, mas ali o povo de Israel já tem uma profecia separadamente de todo o universo, que Deus vai se tratar individualmente com o povo de Israel. É outra coisa, eu estou falando isso dentro de um contexto geral do que está acontecendo hoje, agora. Por isso que o Brasil está passando por esse momento difícil, aonde a justiça que se denominava verdadeira estão fazendo um papel de injusto diante da nação brasileira. Os brasileiros estão revoltados diante de três poderes que representavam a maior justiça, tirando as Forças Armadas, no Brasil. Aí os brasileiros estão revoltados contra isso. Por quê? Porque eles se espelhavam nesses três poderes, que é um poder supremo, que defendia a nação brasileira, que defendia também a questão das coisas boas para o nosso Brasil, tirando o exército e as Forças Armadas. Então, aí o povo estão revoltado porque agora estão apelando agora para a justiça maior, que é o exército e a aeronáutica, que é a primeira. Aí depois vinha a questão dos três poderes. Então o brasileiro, ele está perturbado, está sem direção. Eu falo brasileiro sem conhecer as Escrituras Sagradas. Aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas estão tranquilos, porque sabem que no final das contas, se Deus não está respondendo imediato às nossas orações, às nossas petições, ao nosso clamor, é porque nós estamos buscando ou estão reivindicando no lugar errado. Isso contextualizando o lado espiritual da coisa. O que a nação brasileira tem que fazer? Reivindicar diante de Deus, buscar a solução do alto, para que Deus pudesse tocar no coração dos governantes, dos que estão no poder, para fazer a coisa certa. A profecia de todas as maneiras. Foi um ano que mais a gente está ouvindo profecia. Cada um quer falar uma coisa. Eu aqui estou trazendo uma reflexão, mas dentro de um contexto bíblico. Não estou trazendo profecia nenhuma. Só apenas tentando trazer um pensamento sobre essa situação, contextualizando sobre o livro de Abacuque. Só isso. Então, o livro de Abacuque é um livro especial, é um livro profundo. Se você puder pegar o livro de Abacuque e estudar um pouco e tentar contextualizar para o dia de hoje, você vai ver que faz sentido isso. Então eu quero ficar por aqui nessa reflexão bíblica, e na próxima eu vou trazer a resposta de Deus diante desse questionamento do Abacuque, diante daquele contexto que estava acontecendo naquela época. Hoje, a mesma coisa. Se você quer obter resposta, faça a sua reivindicação diante de Deus, primeiro diante de Deus, para que Deus possa trazer a resposta pela boca dos governantes, pela boca dos que têm poder, para trazer a resposta diante da sociedade. Bom, que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.